Olá, mais uma vez queria dar as boas-vindas a todos aqui no nosso podcast da Expansão Existencial, um podcast que envolve histórias ao redor da alma, da cura, da alquimia do ser humano, sempre trazendo pessoas que colocaram o autoconhecimento e a autotransformação pessoal, a espiritualidade, a cura própria, a expansão de si mesmo como a prioridade na vida, né? Então, são pessoas que decidiram, escolheram tornar isso, às vezes por um choque, às vezes foram empurradas para isso, outras escolheram de forma consciente ou um pouquinho das duas coisas, mas sempre histórias muito profundas e muito interessantes. E hoje eu estou assim com uma alegria muito grande de receber uma amiga muito querida de muitos anos, Andréa Emboaba, que é uma pessoa que tem uma dedicação muito grande mesmo ao trabalho da cura humana, se é que a gente pode dizer assim, né? Uma professora de constelação sistêmica, uma bruxa do bem, a gente pode dizer isso, se é que é uma boa palavra, é uma alquimista, uma curadora, uma terapeuta, treinadora e alguém que vem de fato trilhando esses caminhos autora, para ajudar o ser humano a curar suas feridas ancestrais, principalmente, e agora junto com os trabalhos, né, frequenciais e de cura frequencial da mandala do Enneagrama, juntando essas coisas todas aí. Andréia, gratidão imensa, viu? Por você estar aqui. Eu Eu que sei que você já me recebeu no seu podcast há uns Sim, anos atrás, né? verdade. E agora estou te recebendo aqui. Muita honra, viu? A honra é toda minha. Você sabe disso. Querida, fala um pouquinho pra gente da sua vida hoje, aonde que se encontram as coisas, o que. Hoje eu posso dizer, né, apesar de alguns obstáculos aí nos últimos tempos, eu vivo uma das melhores fases da minha vida, né? Depois que eu me encontrei nesse caminho do autodesenvolvimento e depois que eu fiz uma transição de carreira, hoje desenvolvendo vários projetos, né, reconhecida no que eu faço hoje como consteladora familiar, onde também canalizei uma técnica própria, né, dentro da constelação, chegando a outras coisas novas junto com o Eneagrama, já recebendo essas informações e com vários projetos mesmo, a comunidade Consciência do Ser, livros prontos para sair do forno, alguns outros cursos. Então, assim, hoje eu falo assim, eu vivo um momento de grande realização pessoal mesmo, voltado àquilo que realmente salvou a minha vida, que é o autoconhecimento, né. E como você mesmo colocou no início, esse olhar para a ancestralidade para mim ainda é o essencial dentro do que eu faço, justamente porque foi esse olhar que transformou a minha vida num primeiro passo ali, num primeiro patamar. E depois que eu consegui olhar para mim mesmo mais profundamente, faço isso até hoje, né, com você, muitas vezes, por muitos anos, estou aqui, né, onde eu consigo me acolher mesmo, sabe? E uma frase que eu sempre levo, né, para mim, para os meus clientes, que eu trago de você é ser gentil comigo, né? Me acolher, me entender e conseguir progredir com isso sem um autoflagelo, né? Uma culpa ou qualquer coisa que seja. Então, assim, hoje esse é meu momento, um momento de gratidão pela vida, gratidão por estar aqui, a gratidão de poder ter encontrado esse caminho, né? Hoje, conversando com algumas pessoas, eu falava, olha a oportunidade que temos de olhar para nós, estar autodesenvolvendo nesse momento do planeta, né? Então, assim, é realmente uma oportunidade maravilhosa que a gente está vivendo hoje. É muito lindo te ver falando sobre, né, desse lugar de bênção, da existência ser uma bênção. Eu sei muito da sua história e eu sei que nem sempre foi assim, né? Uhum. E uma das frases que você falou agora foi: o autoconhecimento salvou a minha vida. Sim. Como assim? Como assim, né? O que que significa o autoconhecimento salvou a sua vida? Bom, vou tentar resumir aqui uma trajetória aí dessa descoberta, né? Por muito tempo minha vida foi meio um caos, literalmente, né? Hoje eu tenho 56 anos, eu tive mais de 30 empregos e morei em mais de 50 endereços, né? Nessa busca desenfreada, muitos obstáculos, de ficar desempregada muito tempo também, de não ter o que comer literalmente na época.
eu acabei uma certa fase, em 2005, eu parei nos Estados Unidos e sem um centavo, fui trabalhar ilegal para juntar dinheiro para pagar a escola de inglês, porque sempre a desculpa era que eu não falava inglês nos trabalhos. E aí ali eu tive a minha primeira depressão consciente, que eu não sabia o que era isso, né? E nessa depressão, com alguns amigos próximos ali, começaram a chegar alguns livros, um livro de PNL, um livro do Osho. E aí eu comecei um livro que você sempre comenta, que é Conversando com Deus. E aí chegou o budismo. Eu me tornei budista nos Estados Unidos por 2 anos. E ali eu comecei a entender algumas coisas, né? E falar, olha, tem algo aí diferente, né? E aí eu comecei a praticar várias coisas nessa busca, e foi ali que começou a abrir essa necessidade de buscar algo além, porque eu percebo hoje, né, que toda essa trajetória desses monte de empregos e casas que eu morei, países que eu morei em 5 países, não sei quantos estados, era essa busca por mim. Quem sou eu, né? Que falta? Era um buraco gigantesco dentro de mim, né? E ali começou essa trajetória. Acabei me dando muito bem nos Estados Unidos, acabei tendo um visto de trabalho, acabei indo morar no Canadá, depois a trabalho também. Também foi uma experiência muito boa para mim, mas ainda nesse buraco interno de não é isso. Sempre faltava algo dentro de mim, era como se faltasse um pedaço mesmo. E apesar de, quando eu mudei para os Estados Unidos, essa escassez já começou a diminuir, eu já comecei a ter bons salários, uma boa posição, eu ainda não me sentia viva, eu ainda tinha uma necessidade, né? Tomava antidepressivos e sempre tive uma vontade de morrer muito grande. Então eu falo que a minha vida foi querer morrer quase todos os dias, né? Foram poucos momentos assim que eu falava, ah, eu sou feliz, né? Sempre esse buraco. E aí, quando voltei para o Brasil, em 2012, foi quando eu fui fazer um curso de renascimento. Aí eu fiz 2 cursos de renascimento, me tornei renascidora, e ali eu tive muitos insights e muitas aberturas, mas ainda não era aquilo, né? Apesar de ter trazido um conforto no coração, ainda não tinha encontrado o ponto X. Fui fazer processo Hoffman, que também é muito conhecido, quando a minha filha ficou doente, em 2014, talvez. E aí foram chegando várias técnicas, fiz reiki, eu fiz mais de 60 formações. E sempre em retiros, buscando essa Andreia, que eu falava, gente, não é possível que nada preenche, né? E era um buraco mesmo. E nessa trajetória, num dos meus cursos, alguém me falou assim: vai fazer constelação. Talvez seja isso o ponto. Né? Não vou entrar em detalhes o porquê dessa fala da pessoa, para encurtar a nossa história. E foi quando ali eu entendi a questão pai e mãe, né? Que eu realmente excluí meus pais da minha vida. Meu pai não foi nem no enterro, né? Então, assim, aí eu entendi esse lugar. E aí eu comecei a trabalhar em cima de mim mesma, né? Como eu vou honrar esse pai e essa mãe com essa dor que tem aqui dentro, que era gigantesca, e sair desse lugar. E aí chegou o curso de constelação, até a formação eu ainda estava nessa busca de como eu faço esse processo. Antes disso, chegou o enneagrama, mas de um lugar errado. A pessoa me colocou numa caixinha do 1, e eu nem sou tipo 1, né? E eu olhava aquilo e falava assim: o que eu faço com isso? Tá, eu sou tudo isso, e aí, o que que eu faço com isso, né? Porque eu falei assim, ali não fez muito sentido naquele primeiro momento. Pela forma que colocaram, que hoje, né, a gente sabe muito bem que não é desse jeito que a gente olha para o enneagrama, graças à sua forma de olhar. E aí foi que a instalação chegou, consegui para o curso virar essa chave, consegui entender o meu pai e minha mãe, entender profundamente que eles foram os melhores, que eles deram conta de ser dentro de tudo que eles tinham para me oferecer. E eu consegui virar essa chave, né? E, e ali a coisa começou a se florescer mesmo, começou a se abrir, né? A prosperidade começou a se abrir. Eu conto, né, para você, que aí eu consegui fazer seu primeiro curso em 2018, que eu falava, gente, eu vou conseguir fazer um curso do Nicolai, né?
E ali eu fiz o primeiro curso com você de treinadores, e ali abriu mais ainda, né? E aí as coisas começaram a fazer mais sentido. Porque quando a constelação chega, é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, é uma crença, né? Falo, primeiro a gente organiza a origem, né? A gente olha para trás, a gente se curva, a gente aceita, a gente toma a vida, e aí eu olho para mim, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu estou bem, eu reverbero isso para o todo. E foi aí que o enneagrama me levou para esse outro patamar também, de uma autoaceitação de quem eu sou, de como lidar com as minhas sombras, né? De como, eh como se diz, elevar minhas virtudes. E a gente sabe, você sempre fala, né? E são falas suas que eu levo para todo mundo, né? A gente não se liberta dessas sombras, tão, né? Mas a gente aprende a lidar. E quando eu reconheço, eu posso até cair naquele buraquinho de vez em quando, mas eu não fico ali muito tempo. Eu reconheço, me acolho, e aí eu consigo seguir. Então eu falo assim, se eu não fosse esse pouquinho de tudo, né? Mas eu digo principalmente esses dois lados que eu me identifico muito, que é a constelação familiar e o enneagrama, com certeza eu não estaria aqui falando com você depois de tudo que eu vivi, que você me ajudou muito em várias etapas. André, você, além de tudo isso, né, de ser essa pessoa que vai fundo mesmo, né, nas Hum. suas dores, na sua relação com a existência, é assim, ou vai, né, Uhum. ou vive, não tem meia vida, vamos Não. dizer assim, com toda a dor e a delícia, né, como o Caetano bem coloca. Você passou por situações inimagináveis de dor, de luto, a perda da sua filha ou filhas, poderíamos dizer. E como que é passar por algo dessa natureza, e não ficar para sempre brigado com a existência? Não olhar para Deus e falar, ó, não quero mais saber de você. Ou vida, também não quero mais saber de você. Ai, Nicolás, assim, olha, hoje é mais simples de dizer, né? Faz menos de 2 anos que a Luísa faleceu, que a Luísa foi para outro plano. Mas eu penso assim, né? Parece que eu fui preparada a vida inteira para esse momento. Todo esse autoconhecimento foi essencial para que eu esteja aqui agora falando com você, né? Eu percebo claramente que se eu tivesse passado por algo assim antes dele chegar, eu estaria numa cama ou se ainda estivesse por aqui, né? Porque aquela vontade de morrer todos os dias poderia ter se concretizado numa tentativa de suicídio que eu nunca tentei. Mas eu falo assim, a morte da Luísa, assim, perder um filho é algo, é uma dor assim que não tem como mensurar ou explicar, é muito surreal mesmo. A sensação que eu tinha naquele momento da notícia era como se eu tivesse numa bolha gigante do tamanho do planeta tentando alcançar a borda. É desassociar do corpo mesmo. Eu não me sentia no corpo, eu ficava, mas eu sabia de alguma forma que aquilo tinha um propósito. Porque diante de tudo que a gente aprende, né, que você nos ensina, a constelação nos ensina, e outros milhões de cursos que eu fiz, a gente aprende assim, nada é por acaso. Se a gente veio para, eu brinco assim, né, eu falo, a gente assinou um contratinho lá em cima e desceu, né, e a gente falou que ia dar conta, né, aí a gente chega aqui, esquece tudo, aí vira esse bololô, né, esse emaranhado todo, você fala, meu Deus, jura que eu assinei esse contrato? E, e aí, naquele momento da notícia da morte da Lu, a minha conversa com Deus foi assim, ó, tá bom, eu escolhi passar por isso. Agora me ajuda, porque eu não sabia que essa dor era tão grande. E por ter todo esse autoconhecimento, a primeira coisa, e assim, e a minha personalidade me leva muito a buscar ajuda. Como você mesmo disse, eu sou de me entregar, eu não tenho medo. Ah, isso aqui faz bem, ah, deixa eu ir lá testar. Ah, o que que é? Não sei o que que é, não sei nem o nome, mas eu vou lá, né? Eu não sou uma pessoa questionadora. Eu gosto de experimentar, porque eu sou muito do sentir. Então eu vou lá, experimento, se faz sentido, eu continuo, se não faz sentido, tá tudo bem, né? Não sou uma pessoa que vou pesquisar, querer saber de onde veio, por que veio. Não é da minha natureza isso.
E ali eu comecei a pedir ajuda, né? E saber assim, e pedir ajuda para eles mesmo, né? Para nossa egrégora que nos acompanha e realmente procurar. E você foi essencial nisso, né? Porque 2 semanas depois que a Luísa faleceu, a gente tinha um curso já agendado, eu já tinha pago seu curso há uns meses antes. E ali eu pensei assim, eu vou. Quem mais pode me ajudar nesse momento do tempo que não seja o Nicolai ali, que me conhece tão bem, e vou ter muitos amigos ali que estão nessa jornada comigo que vão me apoiar. Houveram críticas, como assim André vai para um curso 2 semanas depois? Mas eu falava, o que que vocês esperam de mim? Que eu fique na cama chorando? Eu preciso dar a volta por cima disso, né? E o trabalho que você fez ali, você sabe que foi essencial, né? De uma generosidade, de um cuidado comigo que foi excepcional. Tirou algo que eu sentia mesmo, que era uma culpa, né? Realmente assumo claramente. Fui uma mãe ausente pelas minhas questões, né? E senti essa culpa, né? Agora minha filha foi embora e eu não estive aí o tempo que eu gostaria de estar com ela. Mas foi como foi, né? E quando você toma essa consciência de que as coisas são como são e que não adianta eu ficar choramingando pelo passado, porque nada vai mudar ali, e eu posso fazer algo diferente de agora em diante, como eu faço diferente? E ali eu pedi muito a Deus mesmo, me mostra como eu posso usar essa dor para dar um salto ainda maior e poder ajudar as pessoas a superarem seus lutos. Porque, e aí conheci mães, né, nesse caminho que acabavam me escrevendo no direct do Instagram com dores de anos, né? Mães que não olhavam as fotos dos seus filhos há 6, 7 anos da morte. E ali, né, a gente vai contornando isso, mostrando assim, que é uma coisa que a gente aprende muito nesse autoconhecimento, né? Aqui é uma existência nossa, mas não acaba aqui. E a gente vai continuar, né? Então esse é soltar o apego à vida. E é muito interessante, né? Já te falei isso também, porque a gente fez alguns cursos pós-morte de Luísa, que foi esse primeiro de 2 semanas depois, que foi, né, me tirou de um lugar muito importante. Depois, esse ano, a gente fez o Nove Raios e depois a gente fez Identidade. Meu segundo Nove Raios, né? E nesse caminhar, né? Primeiro a gente conseguiu soltar a culpa ali, eu soltei. Nove Raios, Identidade, né? Eu realmente transcendi isso. Porque hoje eu consigo olhar fotos da Luísa sem nenhuma dor. É um, eu transbordo amor e gratidão pelo tempo que ela esteve aqui. E com a certeza absoluta que um dia a gente vai se encontrar, né? E de ver realmente esse salto quântico que eu dei com a morte dela, de que é a primeira fase da minha vida que realmente eu sou completamente grata à vida. Porque a constelação me tirou desse lugar da dor, da depressão, né, de realmente reconhecer coisas e estar firme aqui. Mas era um firme assim, tá bom, vai, vamos lá, tá tudo certo. Agora, mas essa é até difícil de pôr em palavras, é como se fosse uma doçura da vida. Ah, agora eu entendi, sabe? Eu entendi. Então, assim, acho que eu nunca olhei para a vida com os olhos que eu estou olhando agora. Então, assim, a morte dela não foi em vão. Me trouxe muita gratidão e amor no coração, de um lugar muito elevado, né? E isso só veio por causa do autoconhecimento, não tenho dúvida disso, né? Porque é uma situação muito difícil, né? Eu tenho muitos, né, família espiritualizada, espíritas, e que ainda tem muita dificuldade de aceitação da morte dela. Sofrem mesmo, né? O próprio pai, que
tá ali ainda num sofrimento muito maior que o meu, nesse lugar desse lugar da separação mesmo, como se aqui fosse tudo. Aqui é só uma parte. Então esse lugar, mas é um lugar também, Nicolai, que eu sempre tive comigo, sem ter provas. Eu sempre tive uma certeza absoluta de algo além. Hoje eu tenho certeza mesmo, né? Porque a gente tem vários acessos aí. Mas antes, mesmo sem ter a consciência, o autoconhecimento, os estudos, eu sabia que tinha algo além. Porque eu falava, meu, se eu não tiver, não faz sentido estar aqui, né? Então, assim, eu falo, se a gente não acreditar que existe algo além disso tudo, dessa matéria, desse planeta, que sentido faria essa vida, né? Deus seria muito injusto, né? Uns nascem abastados, numa família boa, com bons estudos, e outros num lugar de pura escassez, de miséria. Eu falo, não faz muito sentido, né? Que Deus é esse, né? Então, assim, e a constelação me ajudou muito nisso, nesse lugar de eu vou além, né? Eu falo assim, não existe privilégio, cada um tem a vida que merece, ou que escolheu. A gente escolheu passar por algumas coisas por razões maiores que a gente não consegue compreender. Aquilo que eu falei do contratinho, né? Assinei o Sim. contratinho, desci e falei, agora vamos, eu dou conta. E tem várias maneiras de se olhar para isso, né? Eu estava comentando, uma coisa que me deixou claro, tem desses 20 anos trabalhando com pessoas, pelo menos 15 tem sido muito focado nessa coisa de encontrar essa missão de alma, o talento que aquela alma coloca no mundo e criar um caminho para que ele exista. E é muito claro, né, tendo feito isso com muita gente, que sempre quando aquela pessoa vai de fato tocar o talento de alma, a missão, ela constrói isso exatamente posicionada, colocando os pés na maior dor que ela viveu na vida, né? Então ela transforma a sua maior dor, atravessa o deserto, a escuridão e a caverna, poderia ali se perder naquele deserto, naquela escuridão, ou se tornar amargo de alguma Uhum, forma, ao dar significado para a vida de injustiça, de mágoa, que é diferente da dor, da uhum, separação, mas atribuir o significado de mágoa, de injustiça, e aí tornar-se uma vítima presa, né? Presa numa história, uhum, e essa história é carregada para sempre no momento que você vira uma vítima dela. E, e alguns. E aí a sua existência vai ser amarga e vai ser a dos outros também. E o fato de você ir para um outro plano sem esse veículo não vai mudar muito essa história. Muito provavelmente vai ser um pouquinho mais difícil ainda, pelo fato de não ter um veículo físico. sim, As suas emoções vão te dominar muito mais, né? Você vai criar realidades muito mais difíceis e ficar preso sim. nessas ilusões mentais. Agora, usar esse processo do autoconhecimento e também da espiritualidade, da fé, em algum momento você tomou uma decisão, né? E a decisão passa pelo luto profundo, né? Que passa por, isso é o que é. Não há nada que se possa fazer que mude este fato. Uhum, Esse fato me revolta no primeiro momento, né? Eu nego ele no primeiro momento, é normal para me proteger, dissocio. Depois ele me revolta contra isso, contra a vida, contra a injustiça. Depois, se eu conseguir soltar essa raiva, porque eu posso ficar com ela para sempre, né? Eu transiciono, né, para o lugar onde é a tristeza real, que é no fundo a base de tudo isso, né? Essa revolta é só um jeito de falar, pelo amor de Deus, não consigo encostar nessa tristeza, então deixa eu lutar aqui, que ficar com raiva é mais fácil do que sentir a tristeza, né? E aí por debaixo vem essa tristeza, e aí esta tristeza, que é gigantesca, eu me torno ela, ou ela me engole como a escuridão, ou eu me torno alguém maior que possa, né, uhum, abraçá-la junto de mim. E aí, quanto maior a escuridão, maior eu tenho que me tornar para ser capaz, né, de dançar com isso. E aí eu fico muito grande, que é quando se dá um salto quântico. É, eu gosto muito da sua fala, você fala, né, a morte da Luísa, a passagem da Luísa, me fez crescer quanticamente. E aí eu falo da morte do meu pai da mesma forma, né?
que foi um evento também muito trágico da pessoa mais próxima de mim na vida como um todo. E uma coisa do dia para noite, né? A gente foi jogar bola de manhã e depois não tinha Não mais. voltou. É, que, que diz que é o luto, um trauma difícil porque não tem preparação, né? Ele é um sumiço de uma realidade. E isso tem 12 anos, eu já estava no caminho de autoconhecimento, já fazia muitos, 10, 15, e espiritualidade. Então, essa foi uma sustentação para mim, a ponto de atravessar aquilo com toda a dor e a saudade que eu ainda tenho, que eu ainda choro, ainda sinto falta. Muito mais fácil do que eu tinha sido arrastado por coisas muito menores antes, né? Às vezes a perda de um relacionamento, ou a dúvida de um trabalho, Sim, coisas desse tamanhico te devastavam, né? verdade. Porque você era menorzinho, né? Sim. Como uma coisa 1 milhão de vezes maior, e você, porque você se tornou 2 milhões de vezes maior, né? Uhum. Então, eu sinto que eu acredito, e eu falo eu acredito porque eu escolho acreditar nisso. O investimento que a gente faz, e aí de qualquer recurso, não estou falando só do dinheiro, do tempo, da energia, do foco, para crescer espiritualmente, emocionalmente, é a coisa mais incrível e mais sagrada que a gente pode se dar, porque a gente leva ela embora, né? A gente leva nessa vida de uma cidade para outra, de um lugar Uhum. para outro, de um relacionamento para o outro, de um trabalho para o outro, mas leva além, né? Você transcende, talvez não os conhecimentos mecânicos, uma outra existência, mas o seu tamanho espiritual interno, né? E eu acho que isso é essencial em tudo que a gente acredita, né? No que a gente busca, né? Quando a gente olha para esse lado mais espiritual, é uma coisa assim, quanto mais a gente se aprofunda, eu falo, mais a gente sabe que não sabe tanto e mais a gente quer aprender, Sim. né? E trago de novo uma frase sua, né, que eu levo muito para os meus treinamentos e para os meus clientes. Não existe uma linha de chegada, né? É uma jornada forever, né? Que você vai seguindo, aproveitando esse caminho. Eu falo sempre isso, né? As pessoas às vezes entram, e eu já passei por esse lugar, de quando a gente começa a entender, começa uma, né, uma pressa, né, que você fica lá, meu Deus, aí você começa a entrar numa gula, né, e começa a querer tudo. Mas depois se apazigua e fala, não, peraí, né, um passo de cada vez, tá tudo bem, deixa eu ir consumindo e praticando aquilo, porque a gente às vezes consome muito e não coloca em prática, que também não faz muito sentido, né. Mas depois que você vai ajustando, né, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai vendo o quanto esse lado espiritual, né? Claro que a gente está na matéria, né? A gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, pagar nossas contas, mas se a gente consegue equilibrar esses dois, a vida fica tão mais leve. É uma serenidade, você não sente isso? Uma Sim. serenidade, né? É um caminho do meio mesmo. E é uma coisa que também é aquela coisa. Eu acho que foi você uma vez que comentou isso, mas eu não tenho certeza. Uma vez eu ouvi assim, não, não foi você não. Eu ouvi assim, de um tipo assim, a gente não pode ficar muito tempo na felicidade ou na alegria, porque você sobe muito, que era o médico me explicando, e aí uma hora você cai. E aquilo, eu fiquei assim, né? Pé da vida. Que falou, poxa, como Uhum. assim? Eu não posso ficar ali. Eu nunca cheguei ali, eu quero chegar e ficar, né? Nas minhas épocas de dores ainda, né? E depois com você a gente aprendeu, né, muito nesse caminho do meio e de estudar muito sobre isso, que essa é uma busca constante, né? Um treino, né? Um orar e vigiar todos os dias desse lugar de, claro que se eu subir muito eu vou cair, né? Que é o pêndulo, né? Eu vou e aí eu vou para o outro lado. Mas se eu conseguir manter a serenidade e a prática diária, aterramento, meditação, eu consigo estar nesse estado espiritual mais elevado. Claro que o cotidiano vai tirar a gente, né, em alguns momentos, mas você consegue voltar com mais facilidade. Então, esse é o caminho do meio, né? Você não deixar nem não pendular tanto, né? Você ficar aqui. E acho que aí tem duas coisas incríveis, né? Porque falando de um coração 4 como o Aham. seu, né? Para quem não conhece o Enegrama, a gente está falando de um coração que no domínio das emoções humanas
ele tende a ser instável, né? Uhum, Ele tende a gostar, inclusive, dessa instabilidade, subir e descer, como a tempestade, né? uhum, Há quem goste da tempestade porque ela dá uma certa poesia para a vida, a gente pode dizer. Então, até neste ponto, eu diria que tem duas esferas de aprendizagem. O momento onde esse meu coração deixa de estar viciado nesses altos e baixos, porque é um vício. O vício é, nossa, eu estou nesse lugar e aí eu preciso, né, pendular para o meu buraco, porque eu não me dou conta que o coração está me dominando. O passado, o vício emocional, né? É o vício emocional da hipersensibilidade. Há pessoas que têm, né, na personalidade esse vício de ter um coração turbulento. Ao mesmo tempo que é possível cuidar para diminuir a curva, vamos dizer uhum, assim, né? Essa curva abre essa prática, ela não fica só aqui. Ela abre um portal para um lugar que não é um caminho do meio, é um caminho de trás, né? É um caminho aonde, lá no fundo da minha alma, a bênção de existir, a felicidade, ela existe e nada pode alterá-la. Enquanto eu vivo as minhas emoções. Então, o meu dia triste é uma emoção humana, mas a minha alma é feliz. Um dia alegre é uma emoção humana, mas a minha alma é feliz. E aí é quando a gente toca nesse lugar, né? Eu gosto muito desses estudos da felicidade, né? uhum, E algo que eu me dediquei tempos, e dentro da própria noção da equanimidade, esse coração quatro por detrás de tudo. O fundo do oceano que nunca se abala. Na superfície, tempestades se alternam com o mar flat, né? uhum. Mas no fundo do oceano ou no alto, nunca se abala pelo que acontece na superfície. Então eu gosto muito, já que você citou alguns livros, do Mathieu Ricard, né, que é esse monge budista maravilhoso, que é há quase 30, 40 anos o tradutor oficial, o braço direito do Dalai Lama, Uhum, e o Mathieu Ricard, que foi considerado, né, pelos estudos do Paul Ekman, né, na universidades da Califórnia sobre a felicidade, né? O uhum, Dalai Lama gosta muito dessa mistura entre ciência e meditação, e dentro, né, dos laboratórios, esse monge foi considerado o homem mais feliz do mundo, né? Pelos algoritmos, uhum, pelas uhum, coisas. E ele tem aí um livro chamado Felicidade, a prática do bem-estar. É ele ensinando, né, as práticas para manter aquele estágio. E ele faz um discernimento muito grande que eu tive que aprender na vida, porque até a minha tendência entre procurar a euforia, o prazer como substituto da felicidade, chamar aquilo de alegria, né? Então ele fala muito assim, da você diferenciar. Então, o prazer é aquele bolo de chocolate com sorvete incrível, que você come e fala, uau! E aí você fala, vou comer outro, então, uau! Vou comer mais um, uau! E no quarto você fala, então o prazer, embora válido e bonito, ele se consome na medida que é experimentado demais. E algo que desaparece era ilusório, de certa forma, para a realidade espiritual. Agora, existe esse lugar onde a sua alma está parada, feliz, independente de nada, aonde se você experimentar mais disso, ele não vai te enjoar ou desaparecer. Vai abrir mais. Não é como o chocolate. Você vai, é mais, e é mais, e é mais, e é mais, e é mais. Então, na tua fala, eu sinto esse lugar, sabe? O desenvolvimento de um lugar lá dentro, aonde eu estou aprendendo a ser feliz uhum. independente das emoções que eu vivo, dos pensamentos que eu tenho. É claro que há de se balancear a mente e o coração, porque senão você fica escravo Uhum, dessas tormentas, né? Mas eu sinto que você toca esse lugar, né? Quando você fala. E esse lugar não vem de bandeja pra gente, sabe? Ele é construído através de uma prática espiritual, prática emocional, psicológica, de muito tempo. sim.
Muito tempo, né, meu querido? É, Bom, conscientemente, como eu te falei, desde 2005, né? Buscando esse lugar ao sol, né? Buscando entender esse coração tão intenso, né? André, você falou nas entrelinhas sobre uma outra coisa e que eu tenho acompanhado com você aí, que é essa cura da sua relação com a prosperidade, Sim, né? Vários momentos da sua vida esse tema surgiu, né? sim. Que muitas vezes se manifesta na relação com o dinheiro, não é só isso, Uhum, mas se manifesta, caramba, eu quero atrair essa riqueza para minha vida, até para eu poder, né, colocar minha alma a serviço do plano, porque uhum, se eu quero colocar meus talentos, enquanto eu estou ali lutando contra tudo e todas as coisas, e indo e voltando, cuidando da minha falência aqui, do meu buraco acolá, então, né, os recursos faltam para tudo isso de alguma forma. E a gente sabe que tudo está dentro, né? sim. Toda energia frequencial, eu primeiro preciso curá-la dentro de mim, né? Quando eu Uhum, sentir a abundância dentro de mim, no eu sou, independente da minha conta bancária, magicamente o universo começa a responder isso de alguma forma, né? Eu sei que isso é um ensinamento que às vezes parece, mas é isso, só. É, é isso. É claro que conseguir assumir na tua alma, eu sou isso. Não é uhum. só falar uma vez. Às vezes vai bater, né? Na crença que Incrível. minha mãe tinha, na constelação que eu trago uma escassez não sei da onde. Uhum, As crenças jogam um serviço na identidade, culpas, tem um zilhão de coisas que simplesmente não deixam, culpas religiosas, não deixam a gente simplesmente falar: sim, eu mereço, sim, eu estou aberta a, sim, eu já sou. Como é que tem sido essa sua relação com a prosperidade? Como você está enxergando isso hoje? Bom, né, é o que você já comentou, tudo junto e misturado, né? Primeiro, né, vem de uma família, né, que passou por muita escassez, né? Minha mãe já chegou a ser empregada doméstica, mas ela se formou no Mackenzie, então eu já vejo ali, né, um salto da minha mãe, né? Foi professora a vida toda, dá aula até hoje, aos 65 anos dando aula. E só que assim, momentos, né, meus 56 anos, quantas crises passamos no Brasil, né, desde o meu nascimento, então a gente teve muitos altos e baixos. E foi uma vida difícil, né? E dentro da minha família de origem. Como eu tinha essa desavença, papai e mamãe, meus pais se separaram, eu era muito jovem, muito jovem, eu era uma criança, 4 anos e meio, 5 anos. E ali eu saí de casa para morar em São Paulo. Meus pais, eu sou daqui, eu sou de São Paulo, fui mudar para o interior e voltei com 17 para 18 anos, ou um pouco mais, e comecei a trabalhar. E ali foi uma luta muito grande nesse sentido de não tinha uma profissão, não tinha uma faculdade, então é muito mais difícil quando você não tem um direcionamento. Então ali foram anos e anos de escassez, né? E é interessante, né, que eu sempre busquei, eu sempre quis ter prosperidade, porque eu falava, por que que eu vou fazer de algum jeito? Eu buscava, mas é o que você falou, a gente tinha tantas crenças e tantas amarras internas que era como se você patinasse, 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 mal ia na praia, Você morria. se lembra já de alguma crença que você já pescou e falou: caraca, isso existia em mim? Ser várias, né? Principalmente aquela assim, para ganhar dinheiro precisa trabalhar muito duro, né? Que foi a vida da minha mãe, né? Então essa era uma que eu falava, meu, eu preciso trabalhar muito, né? E tentava, Tem mas um peso, né? Muito. é muito, e era assim. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu trabalhava 80 horas por semana. Tipo, Ó, eu trabalhava de manobrista e de faxineira. Então eu fazia sempre, ou às vezes eu dobrava. Final de semana, que eram os melhores dias de trabalho de manobrista, eu queria trabalhar 16 horas por dia, os 2 dias para ganhar mais. Então, vou conseguir, sabe? Então, assim, e você vê que é um desgaste físico, emocional, mental, que assim, né? Depois que você começa, é que era jovem, mais jovem, então você aguenta, né?
Então são várias crenças que a gente vem quebrando pelo caminho, e eu vejo assim, né, e realmente foi o autoconhecimento que me tirou desse lugar, né? Trabalhando as crenças, organizando o sistema de origem, deixando com a mãe e o papai que é deles, e né, tomando pai e mãe, porque é uma coisa importante, e trazendo essa nova consciência interna, que ainda tem amarras aqui, não vou dizer que estou livre de todas, né? E eu acho que uma questão muito forte que eu carreguei a vida inteira é a questão do merecimento também. Porque você carrega muitas culpas, que você não sabe nem de onde vem direito, e de repente realmente eu sou merecedora, né? De ter tudo isso. E aí vem outras crenças que a gente também carrega na nossa sociedade, né? De que quem tem dinheiro não presta, ou quem tem muito dinheiro é desonesto, ou quem tem muito dinheiro é aproveitador. E, Entendeu? Que e- são crenças, sim, né, enraizadas na sociedade. e assim, olhando para elas hoje, né? Porque é engraçado porque eu ouço essas crenças e falo, não faz sentido Não para faz mim, sentido nenhum. mas já fez lá Já fez. atrás. O que que está surgindo aí no lugar disso? Que eu sinto que está começando a brotar alguma coisa que não vai embora como das outras vezes. Ela está brotando de fininho, mas ela vai brotar de uma forma esplendorosa. Na verdade, né, o dinheiro hoje eu vejo da seguinte forma, né, que a constelação também me ensinou isso. Dinheiro e vida estão no mesmo patamar. Eles têm a mesma frequência. Afinal, é esse dinheiro que sustenta essa vida, né? E o quanto o dinheiro, quando a gente olha ele de um lugar de servir, né, de estar a serviço da vida e dele estar a serviço, a meu serviço também, né? É uma troca, né? Eu entrego, ele volta. É esse dar e receber, né, para a vida e a vida me devolve com essa prosperidade, porque a abundância, né, quando a gente tem esse lugar dessa tranquilidade financeira, de você ter essa prosperidade próxima, né? O quanto você pode investir em você e ainda se preparar ainda mais para oferecer ao outro. Então eu vejo hoje o dinheiro como algo essencial na vida da gente, que a gente não pode negá-lo, como a gente negou a vida inteira. Ele não é sujo, gente, ele é uma energia de troca e é necessária, né? E a gente carrega tantas crenças limitantes, e outra coisa é, hoje ele vem de um lugar onde, qual é o sonho, né? Hoje tem, a gente sempre tem sonhos, né? E estou criando aí alguns projetos para chegar nesse ponto que é o quê? A gente poder fazer algo realmente que a gente possa entregar algo além, levando essa prosperidade para as pessoas, essa consciência mesmo de prosperidade. Porque o universo é abundante, né? E a gente fica nessa briga interna com essas crenças e com tudo que a sociedade muitas vezes nos impõe, e a gente não vê o quanto dá para todo mundo ser próspero. E você sabe, Nicolai, quando eu comecei a trabalhar com constelação, esse era um ponto que eu tocava muito na tecla da prosperidade, porque eu tinha saído de um lugar e fui para outro oposto, né? Não sou uma pessoa rica, né? Mas eu sei que eu estou caminhando, né, ali para um lugar de uma prosperidade ainda maior do que eu pudesse imaginar quando eu queria ser algo. Eu já cheguei aonde eu queria, dentro da primeira fase, já estou na terceira, né? Esse lugar de aceitação da prosperidade. Eu acho que é esse o ponto. É você se apropriar que é uma coisa divina também, sagrada também, porque vivemos nesse mundo e esse mundo é necessário, essa troca, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se era isso. Não, tá maravilhoso. Eu vou fazer só mais duas Tá perguntas, bom. tá? Dois pontos, maravilhosos. Eu queria te perguntar agora, com toda essa história, né, quando a gente se encontra ou quando de alguma forma você tem esse contato, né, com a gente, com a nossa escola, o que que isso traz assim para você? Essa é uma curiosidade, eu pergunto até por curiosidade, né? Qual é, como isso contribui para tudo isso que você
Nossa, Qual é a pecinha né, o pedacinho desse latifúndio aí que... olha, eu acho que, em primeiro lugar, é um lugar de muita consciência, de elevação mesmo. Eu te admiro muito, né, por esse lugar de levar esse autoconhecimento, né? Um engenheiro, né, de formação, conseguiu chegar num lugar de uma consciência existencial mesmo, e de pegar todo esse autoconhecimento e linkar com toda essa espiritualidade de um lugar tão livre de dogmas e preconceitos e de um acolhimento, sabe? De que todo mundo faz parte e de uma entrega verdadeira e profunda para a gente de algum lugar. Me emociona um pouco porque assim, cada vez que eu chego no, né, quantos cursos eu já fiz com você, eu já nem sei mais. Acabei de fazer a mentoria de um ano. É de tanta profundidade, entrega e de nos fazer acreditar no nosso potencial, do quanto merecemos, o quanto somos grandiosos, o quanto somos capazes, né, de ser quem realmente somos, de acessar nossa essência, sabe? Não há nenhum curso que eu tenha passado por aqui que eu não tenha saído daqui transbordando gratidão por acessos, né, por aprendizados e por, às vezes, por uma fração de segundos, mas já é mais que o suficiente, às vezes, nessa nossa jornada, de acessar essa essência e falar, olha, ela tá ali, ó, ele tá mostrando o caminho, vamos lá, né? Então, estar caminhando aí junto com você esses anos todos, né? Desde 2018 que eu tô aí fazendo cursos com você e faria mais 1 milhão se houver mais 1 milhão, farei mais 1 milhão de cursos. É esse lugar de nos mostrar quem realmente somos, de um lugar muito mais elevado, né? Você levou o Eneagrama e toda a sua escola, o seu instituto e tudo que você está criando agora com essa nova proposta da escola, a expansão existencial, você leva a gente para um outro patamar. Você leva a gente para a espiritualidade, para um lugar muito consciente, muito palpável. Não é, sabe, fica divagando. É ali, ó. É óbvio, sabe? E com coisas que eu já estudava, que você foi ajustando tudo aquilo que eu lia, porque eu sempre fui muito curiosa nesse universo. E sempre acreditei muito em coisas que ninguém acreditava, né? Mas você traz com uma consciência e com uma racionalidade ao mesmo tempo que é fácil da gente. Tá, entendi, né? Mas eu entendi de um lugar do sentir, porque eu sou mais do sentir, né? E eu vejo muito isso, né? Quando eu entro nos seus cursos, às vezes eu nem te escuto direito, mas eu tô sentindo aquilo, sabe? Às vezes eu me perco ali nessas falas. Mas eu falo, gente, só o sentir já te movimenta, é algo realmente mágico e ao mesmo tempo muito consciente. Então acho que é isso. Eu super te recomendo para todos os meus clientes, para todo mundo que eu conheço, para quem quer realmente acessar algo além do que está aí nos livros, né? Porque é muito além. E só quem vive consegue entender um pouquinho, porque não dá para contar. É a mesma coisa da morte da Lu. Eu não consigo explicar o que eu senti ali, só vivendo isso. E o seu curso para um outro patamar é a mesma coisa, né? É só a gente que vive, experiencia mesmo, que consegue entender um pouquinho o que mexe aqui dentro, que é tão grandioso, é tão profundo. E eu transbordo gratidão todas as vezes que eu saio daqui.
Eu sou muito grata por ter você na minha vida. Gratidão. Andréia, para a gente finalizar, pensando aí em todas as pessoas que estão aí nos vendo, nos ouvindo em algum momento do tempo, do espaço, né, em alguma realidade, o que que você intui aí de um recado rápido que vem aí da alma para essas pessoas? É isso. Não tenham medo de olhar para dentro. Não tenham medo do diferente. Tudo é possível, desde que você permita se olhar para além do que está aqui, porque está tudo dentro, não está fora. E eu tenho certeza que a sua nova escola, esse novo projeto, pode ajudar as pessoas a encontrarem esse algo além do que realmente nos faz entender a razão dessa existência. Amém. Bem, gente, é uma conversa profundésima, maravilhosa, ela é curadora, atinge limites, né? Abre-se o campo, eu imagino que se você está aqui até agora, você está sentindo isso, né? Então você pode inclusive fechar os olhos, respirar, deixar isso, mesmo quando a conversa acabar, ir movimentando aí o teu corpo, abrindo espaço, movimentando o coração, porque as palavras têm força frequencial. E se você abrir espaço e soltar, elas vão atuar sobre você e fazer aí pequenos milagres, com certeza. Se você está assistindo aí no celular ou no computador, realmente te recomendo pegar agora o Instagram, abrir lá e encontrar e seguir a Andréa Emboaba, que é essa curadora profunda da alma, com vários instrumentos, levando muito fortemente a questão da ancestralidade, mas não só somente. E a ideia para te achar lá é André Emboaba. Andrea Emboaba. Emboaba. É claro, se precisar, podem falar com a gente, que a gente acha. Mas sigam a Andrea e participem aí dos ensinamentos e das curas que ela coloca, tanto para você com a sua família, quanto para se tornarem professores de constelação também, que é o que a Andrea faz também. Eu estou lá no @Nicolai Cursino e também te convido a ver todas as outras conversas que a gente tem aqui no nosso podcast, cada uma delas nos levando para um espaço de cura, de expansão. E lembra que provavelmente tem alguém que você sabe que seria tocado ou beneficiado por essa conversa profunda que teve aqui. Pega lá e já passa para essa pessoa nesse exato momento de tempo, que isso pode fazer a diferença. Tá bom? Então, nos vemos aí na nossa próxima conversa, no nosso próximo podcast da Expansão Existencial.